saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o programa Chamado do Servo e temos aqui à mesa o pastor Elcio, o pastor Alexander, o pastor Miguel. Amém. A paz do Senhor para todos. Desejamos a todos aqui que Deus possa abençoar também a sua vida com a experiência desse servo. Eu vou ler o texto aqui. Ele é pouco conhecido na palavra, mas de muito significado para todos nós. Assim como na igreja, existem pessoas que são pouco conhecidas, mas têm o mesmo valor, têm a mesma importância e têm grande significado na vida da igreja. Então vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, que está em Atos capítulo 13, versículo 1, que diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, o chamado hoje é sobre Manaém, a sua experiência, quem ele era e como Deus o trouxe para a sua presença maravilhosa. E para entendermos um pouco do histórico da vida de Manaém, vamos ouvir aqui que o pastor Elcio traz de informação para o nosso conhecimento. Na igreja nós temos pessoas de todos os tipos, todas as classes sociais e todas as situações, porque Deus ama a todos e quer dar salvação. Glória a Deus. E nós encontramos esse exemplo claro aí na igreja de Antioquia. Então, havia lá vários servos, né, como o pastor Kleber já mencionou, né, Barnabé, Simeão, chamado Níger, possivelmente até talvez africano, Lúcio Cireneu, Manaém, mas interessante que menciona Manaém que ele fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Então, eles eram profetas e eles eram doutores. Então, eles eram usados em dons espirituais, né? E eles eram doutrinadores. Então, servos de valor na obra do Senhor. Então, mas nós chamamos a atenção para Manaém. Ele tinha uma elevada posição social. Mas acontece que isto não foi barreira para ele servir ao Senhor. Ele estava lá humildemente, junto com os demais servos, servindo ao Senhor. E tudo isto, às vezes, chama a nossa atenção. Às vezes, a posição social de alguns, às vezes, se torna um empecilho para vir para a presença do Senhor. Né? O que as pessoas, os meus amigos vão pensar, eles vão achar, a minha família vai achar se eu for para a igreja? Não. Manaém, a palavra não nos dá detalhes, como foi a conversão dele, mas sabemos de uma coisa, ele foi chamado pelo Senhor, né? Ele aceitou Jesus como Salvador, estava integrado ali na comunhão da igreja, e Deus usava como os demais. E foi quando eles estavam até em consagração ao Senhor, jejum, oração, foi quando o Senhor deu a revelação a eles ali: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então Barnabé e Saulo saíram, né, para a primeira viagem missionária, mas os demais e a igreja ali continuou orando por eles, e depois Saulo e Barnabé voltaram trazendo o relato das grandes bênçãos que Deus operou. Glória a Jesus. Amém. A salvação é um mistério, ato e processo. Na eleição de Deus, ele elegeu Manaém. A origem dele era de uma maneira que, se olharmos na razão do homem, como que Deus alcançaria aquele que, desde criança,
de acordo com o que é citado, ele acompanhou Herodes, uma pessoa que perseguiu a Jesus, perseguiu, matou a João Batista, e Manaém, no crescimento, que pode ter sido os mesmos ensinos, até mesmo é citado que a mesma ama de leite amamentou tanto Herodes como Manaém. Então, como que uma pessoa que segue naquele momento o sistema político, o sistema governamental, que era baseado em Herodes, uma pessoa tão próxima de Herodes, ele, em vez de seguir o mesmo caminho e colocar a sua vida à disposição daquele que era o poderoso naquele momento, mas ele passa a buscar aquele que tinha o poder para o salvar, que era o Senhor Jesus. Então, a palavra fala que na eleição Deus opera maravilhas. E um ambiente opressor ali Deus quer salvar. Por isso que a palavra fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Jesus. Por isso que Manaém foi alcançado, que ele era eleito por Deus. Quando ele recebeu o chamado, que é um mistério, nós não sabemos, mas esse chamado foi para estar ali naquele momento profético. A igreja de Antioquia mostrava a universalidade da igreja. A salvação não era só para os judeus. Tanto que nós vemos a diversidade que o livro de Atos mostra de pessoas que estavam ali. Barnabé, ele era levita da ilha de Chipre. Simeão, de Níger. Lúcio de Cirene, norte-africano. Manaém, elite herodiana. E Saulo, fariseu helenizado, com ensinos gregos. Mas naquele momento ali, lá em Gálatas fala, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, mas todos receberão na graça do Senhor a salvação, aqueles que buscarem o Senhor. Então, doutrinariamente, a gente vê a salvação, ato e processo, um grande mistério, a salvação de Manaém. E o Senhor honrou a busca dele. Nós não sabemos, mas ele estava ali naquele momento em que a igreja estava crescendo. E através da direção do Espírito, mostra que Manaém, eles buscava a direção do Espírito, aquele momento que eles iam mandar Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, para evangelizar os povos, os gentios. Então mostra que a salvação, ato e processo, se cumpre na vida de Manaém, e ali fazia parte de uma igreja que estava prosperando, anunciando que Jesus estava vivo. Amém. Glória a Jesus. Interessante que o pastor Miguel citou bem aqui, o chamado de Manaém é um ato da soberania do Senhor. Mais uma vez nós vemos que o chamado do servo tem um ato da soberania de Deus. Por que Deus chamou Manaém? Deus sabe de todas as coisas. E ele, quando faz esse chamado a Manaém, um homem criado junto com Herodes, aquele que mandou degolar João Batista, Herodes, aquele que ordenou a crucificação do nosso Senhor Jesus. Mas Manaém cresceu junto com Herodes, mas tomou um rumo diferente. Isso é importante nós ressaltarmos, que eles crescem juntos, mas Manaém um dia deu ouvidos à voz do chamado do Senhor. E por isso ele tomou um rumo completamente diferente da vida de Herodes. Se nós formos analisar o porquê de Deus chamar certas pessoas, certamente nós não escolheríamos alguns que Deus escolhe. Isso faz parte da soberania dele. Deus tira o homem, Deus tira pessoas de lugares que ninguém tiraria. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Se nós formos olhar para nós mesmos, nós podemos perguntar, por que, Senhor, o Senhor não me chamou? Por que o Senhor fez esse chamado para a minha vida? Muitas vezes, no meio de uma multidão, isso acontece muito com você, jovem, que está cursando a universidade, você, adolescente, criança ainda, nas séries iniciais, você percebe uma coisa,
que Deus te chamou, te tirou de um lugar para fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Esses dias, conversando com uma mãe até um pouco entristecida com relação a aquilo que a filha, adolescente, uma jovenzinha, conversou com ela. Ela falou o seguinte: mãe, estou muito triste, porque eu estou crescendo e as minhas amigas estão se distanciando de mim. E essa mãe, quando falou isso comigo, eu apenas respondi o seguinte: a sua filha está crescendo junto com essas suas amiguinhas, mas ela está tomando um rumo diferente, porque a palavra de Deus alcançou a vida dela. Glória a Jesus. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Muitas vezes o jovem vai olhar para a sua classe ali na universidade, vai ver que aqueles demais ali estão tomando um rumo que ele já não toma mais, falando certas coisas que ele já não fala mais, cometendo certas situações que ele já não comete mais. As suas atitudes já são diferentes daquela massa. Isso é um bom sinal. Não fique triste porque você está sendo deixado de lado, porque você está sendo deixado no canto ali, muitas vezes, literalmente falando. Glorifique o nome do Senhor, porque você está se separando cada vez mais desse mundo. Há um chamado que Deus tem para a sua vida. Então, nós não temos o porquê de responder. Por que Deus me chamou? Por que Deus não chamou? Não tem resposta, porque isso é um ato da soberania de Deus manifestado pela graça dele. Agora nós podemos fazer outra pergunta: para que Deus nos chamou? Aí a palavra de Deus vai responder. Jesus disse o seguinte: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus nos chamou, esse chamado que Deus fez às nossas vidas foi para nós darmos fruto. É o fruto da salvação, o fruto para uma vida eterna. Quando você fala do amor de Deus para aquele que está distante, nós temos aí um período de evangelizações aí que as nossas igrejas têm passado. E louvado seja o nome do Senhor. A cada dia estamos tendo vidas sendo agregadas no meio do povo de Deus. E quando você fala desse amor soberano, esse amor poderoso do nosso Deus, ali um fruto é gerado no coração daquela pessoa. Glória a Jesus. Então, para que nós fomos chamados? Para darmos fruto. E esse fruto permanece. De que forma esse fruto permanece? A Bíblia fala o seguinte, que tudo passa nessa vida, mas a palavra de Deus permanece. Glória a Deus. Glória a O Deus. fruto ele permanece quando a palavra do Senhor está no nosso coração. Aleluia. A palavra tem esse poder maravilhoso de fazer permanecer em nós aquilo que o Senhor nos deu, que não é nosso, essa salvação maravilhosa na presença do nosso Deus. Glória a Jesus. Quando o pastor Alexander estava falando, eu me lembrei da experiência da conversão do meu pai. Se os companheiros me permitem, Amém. eu vou ser breve, objetivo. A experiência dele de salvação. O meu pai, ele tinha um vício da bebida, do alcoolismo. Ele chegava a beber um litro de cachaça por dia e tentou de todas as maneiras parar de beber e não conseguiu. Até que um dia um colega de trabalho o convidou para ir na igreja. E ele foi. E quando o pastor, naquela época, fazia o apelo, né, quem quer aceitar Jesus como Salvador, e ele ficou pensando assim, falou assim, olha, como é que eu vou servir a Deus com o vício que eu tenho, né, com o vício do alcoolismo? Então, não tem jeito. Mas, de repente, um pensamento dele mudou. É por isso que no culto nós temos que estar orando, porque é uma batalha espiritual ali e Deus está operando. Então o pensamento dele mudou. E aí ele pensou assim, olha, se eu já tentei de tudo para parar de beber e não consegui, quem sabe é através de Jesus. Então naquele dia ele aceitou Jesus como seu Salvador.
Glória a Deus. Nós somos todos juntos para a igreja e ele não deixou a bebida imediatamente. Ele diminuiu na bebida, continuou indo no culto e, passado 3 meses, o pastor o chamou e falou assim: olha, Deus revelou para nós orarmos pelo Senhor, porque Deus quer conceder ao Senhor uma libertação. Orou por ele, ele nunca mais bebeu. Glória a Deus. Mas o que eu queria destacar é o que aconteceu anos depois. Ele comprou um carro. E um dia, era uma quinta-feira, uma irmã da igreja falou assim: ó, ô Solaércio, eu estou precisando da ajuda do senhor. Não, o que é, irmã? A minha irmã está doente, enferma, e eu preciso levá-la agora para o hospital. Falou com ele após o culto. Falei: não, perfeitamente, vamos lá. E aí ele pegou uma outra irmã para servir de companhia, foram os 3 lá no apartamento lá dessa senhora. Quando chegou lá, ela estava em coma alcoólico. Quando ele viu aquela senhora ali naquela situação, ele tomou um choque, porque ele se viu exatamente, era a vida dele. Então, não, vamos ajudar, vamos levar. E correram, colocaram no carro e levaram para o hospital próximo ali. E ele ficou tão comovido com aquilo que ele falou assim: eu vou visitar aquela senhora no sábado. E no sábado ele chegou ali para fazer visita: eu quero visitar fulano de tal. Aí o rapaz olhou lá, o atendente, falando: ela morreu ontem. Ele tomou um choque. Falei: como? Morreu? Ela morreu. Aí ele foi para o carro, triste. E interessante, quando ele foi ligar o carro, ele ouviu a voz audível do Senhor falando com ele. Ele falou assim: isto teria acontecido com você se você não tivesse aceitado Jesus como Salvador. Amém. Glória a Ele caiu num Deus. pranto de choro, tremia, chorava, chegou em casa com os olhos vermelhos. Foi uma experiência marcante. Então, meu amigo, olha, o Senhor, Ele está te chamando para te livrar de um mal maior. E o mal maior que Deus quer te livrar é a condenação eterna. Deus quer te salvar. Amém. Glória a Deus, né? Um detalhe importante é que não importa a origem, Deus chamou para um corpo. E a palavra fala que, no versículo 2, e servindo eles ao Senhor. Não importa se é algo importante em termos de cultura, de conquistas, não importa. Para Deus, nós somos todos iguais. Glória e a a igreja Jesus. entende isso. Porque quando a igreja se reúne, ela deseja servir aquele que nos salvou. Maior é o Senhor Jesus. E o que a igreja usa? Naquele momento havia uma necessidade. Os recursos que Jesus nos deu. Eles jejuaram para que o Espírito Santo falasse a direção que eles precisavam. Glória a Jesus. Então, o governo da igreja é do Espírito Santo de Jesus. Por isso que a igreja, quando se reúne, todos desejam servir ao Senhor em obediência. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Aprendemos um pouco aqui sobre o chamado de Manaim, né? Mas o que nós entendemos que o importante é o seu chamado, né? Que Deus, porque na verdade Deus quer chamar a muitos. A Bíblia diz assim: muitos são chamados. Então, tem muitos que têm ouvido a voz de Deus. Se você tem ouvido, faça como o pai do pastor aqui, como Manaém, como muitos outros, né? Dê ouvido à voz do Senhor e vai. Os problemas que você tem, que trazem limitações, deixa no altar do Senhor. Deus vai cuidar, Deus vai te libertar, vai tratar. A Bíblia diz para você vir do jeito que você está. Do mesmo jeito. Não precisa de mudar de roupa, de nada. Bem do jeito que você está. E aí, o próprio Senhor é que vai cuidar de você e vai Glória a trabalhar Deus. na sua vida. Amém. Amém. Despedimos então assim de todos, né? Com a paz do Senhor Paz do Jesus. Senhor. Amém. A paz do Senhor. Continue conosco para
na programação da TV Manaim. Amém. Amém. Glória a Jesus.